Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Estamos em Nazaré, estamos no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família e queremos hoje falar de família, de familiaridade, de igreja, família de Deus. A casa de Nossa Senhora, que foi transformada pelos judeus cristãos em lugar de oração, era chamada de Domus Ecclesia, quer dizer igreja casa, igreja família, igreja ternura, convocação, acolhida. E para nos falar de espírito de família, de familiaridade, temos conosco Dom Pedro Brito Guimarães, que é o arcebispo metropolitano de Palmas, Tocantins, Brasil. Dom Pedro, bem-vindo no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Muito obrigado, irmão, obrigado, irmãs. É uma alegria estar aqui nesse programa, participando também com esse espírito de família. Quando a gente tem alguma coisa assim boa para contar ou um problema para resolver, a gente corre na casa da mãe e abre o coração para a mãe. Estamos aqui para isto. Dom Pedro, o senhor é de Eliseu Martins, Piauí, do nosso belíssimo Nordeste. Vamos aproveitar para mandar um grande abraço para todas as pessoas que seguem o nosso programa, do Piauí, do Nordeste. Nós recebemos muitos e-mails de pessoas que participam do nosso programa. O senhor foi o terceiro bispo de Raimundo Nonato, no Piauí? Exatamente, São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato e atual arcebispo de Palmas, no Tocantins. Exatamente. Também compositor de belíssimas canções. É isso, Dom Pedro? É mais ou menos isso, né? A história está boa, né? A biografia também. A gente compõe quando pode, né? Eis-me aqui, Senhor, todo mundo conhece. É a minha primeira composição que eu fiz quando eu morava em Roma, estudava em Roma. Dom Pedro, quando o senhor falou que o senhor era o autor desta canção belíssima, que eu gosto tantíssimo, não? Eu não vou tentar cantar, que não sou um grande cantor, não? Aquele Eis-me aqui, Senhor. Eu não sabia que era o senhor compositor. É uma belíssima canção que me inspira Nazaré, não inspira este lugar, ou melhor, este lugar inspira também essa canção. Você sabe que esse texto é tirado do profeta Isaías, que está citado na carta aos Hebreus. E diz assim: Jesus, tendo entrado no mundo, entrou no mundo pelo ventre de Maria, né? Ele disse: Senhor, se vocês não quiseste sacrifício em holocausto, me desse um corpo, eis-me aqui, Senhor. Os autores dizem que são as primeiras palavras de Jesus no ventre da Virgem Maria, inspirado no Magnificat, no Fiat de Maria, eis-me aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, são as primeiras palavras de Jesus, aprendido das primeiras palavras da mãe. Obrigado, Dom Pedro. Esse programa vai ser extraordinário. Vamos aprender muito com a sabedoria do senhor, que também é um doutor em teologia dogmática, foi formador muitos anos e agora continua formador como bispo, não? O senhor me falou uma coisa muito interessante, que o bispo continua a ser um formador, um educador. Então, vamos também saudar os nossos cantores, Marcos Alan, de Uruaçu, e a Milena, da comunidade Shalom, que é de Brasília. Obrigado por cantar no nosso programa. Agradeço, padre. Então, Dom Pedro, 30 anos de sacerdócio. Celebrar 30 anos de sacerdócio vindo na Terra Santa. Por que vir na Terra Santa num momento assim tão importante da vida de bispo, de sacerdote? Na verdade, eu queria fazer isso nos meus 25 anos. Eu tinha me preparado para fazer uma caminhada, fazer o Caminho de Santiago, na Espanha, né? Santiago. E no meio do caminho eu fui nomeado arcebispo de Palmas. Então não dava mais para fazer o que tinha programado. Eu antecipei e fiz no mês de dezembro Fátima e Santiago de Compostela e voltei para assumir a Diocese de Palmas, a Arquidiocese de Palmas. E depois de 5 anos eu voltei para ver se aquilo que eu tinha prometido, conversado na caminhada para Santiago, 120 quilômetros, eu tinha feito todos os meus conceitos, minhas dedicações, cortado, feito o retalho daquilo que eu ia fazer. Eu vim prestar conta disso. Então, estiquei um pouquinho a Roma e vim aqui à Terra Santa com essa perspectiva de que quando a gente promete, ou a gente conversa, coloca alguma coisa,
é bom a gente depois prestar conta daquilo que a gente faz, senão a gente se torna aquele homem da promessa que não cumpre nada e depois não se cobra. Então, eu estou aqui para apresentar ao Senhor, a Nossa Senhora, aquilo que eu colhi nesses 5 anos de arcebispado lá em Palmas. Bonito, porque é a palavra, e aqui o verbo se fez carne, a palavra, então temos palavra, não? Temos a palavra como um princípio. Dom Pedro, o senhor, como arcebispo de Palmas, sabemos que o senhor se dedicou muito para trabalhar na formação dos presbíteros, das famílias. Dom Pedro, como vem organizado a pastoral familiar na Arquidiocese de Palmas? Porque sabemos que essa vocação extraordinária é a vocação da maioria dos fiéis batizados. A pastoral familiar na Arquidiocese de Palmas não se diferencia das outras dioceses do Brasil, né? Nós escolhemos há 4 anos atrás a pastoral familiar como prioridade de arquidiocesana. E recentemente, em novembro, nós fizemos nossa assembleia e quando eu percebi que a pastoral familiar ia ser novamente prioridade, eu me posicionei e fiz o seguinte questionamento. Nós estamos com 4 anos que a pastoral familiar é prioridade. O que foi feito? Como é que nós realmente priorizamos? Que prioridade significa exatamente dar o primeiro lugar, colocar em primeira página, investir os melhores recursos, colocar como algo acima das outras coisas. Em todo caso, novamente, depois de 4 anos feita, novamente a família é prioridade na nossa arquidiocese. A família é a prioridade. Então, ela está organizada como chamada pastoral familiar, que é o nome, a pastoral da família, como é chamado no Brasil. E depois tem os outros organismos que compõem essa pastoral. O SCC é muito forte, é o mais que destaca, muito mais do que a pastoral da família, porque é um serviço que se faz em função de colocar a família na pastoral. Depois tem a equipe Nossa Senhora, depois tem outros, o Bom Pastor, que é aquele que trabalha com os casais de segunda união, e tem outros organismos que trabalham desde o noivado, encontro de noivado, encontro de pré-casado, preparação para o casamento, acompanha aqueles grupos que vão até os 5 anos, e em seguida tem a pastoral familiar. Então, todos os organismos, são de cabeça, não lembro assim, quais são, mas são em torno de 6 organismos que tem em Palma em relação à família. Então, creio que o primeiro responsável pela família é a própria família. É o pai cuidando da família, a mãe cuidando da família, os filhos cuidando, e a igreja entra como suporte, né? Não adianta a igreja querer fazer uma coisa sem a família, sem a sociedade. Então, o leque de organização da família é muito amplo, né? Desde o Estado, a prefeitura, o governo, e depois a igreja entra com a sua pastoral. Então, é uma pastoral que precisa realmente ser muito valorizada, porque é dali que saem realmente os cristãos e saem os cidadãos também. Bonito, porque falamos de formação, né? Formação dos padres, realmente, para serem bons pastores, e a formação dos leigos na pastoral familiar, porque penso que é tanto importante que a igreja não seja tanto clerical na formação, não? De lembrar da formação dos leigos. Eu sei que o senhor se empenhou muito neste campo, sempre na CNBB. Como o senhor vê hoje este caminho da igreja, pedir da Igreja Universal falou ser muito amplo, mas no Brasil, Dom Pedro? O Papa Francisco, ele disse recentemente, numa das suas palavras, ele disse assim, o cristão leigo não é um cidadão de segunda categoria. Nós somos todos de primeira, né? Todo mundo tem que assumir o seu batismo, todo mundo tem que assumir a sua missão. Evidentemente que a função do leigo não é aquela de presidir sacramento, de administrar, talvez um trabalho que é nosso, mas a gente não administra, não faz nada sem a colaboração do leigo e da leiga. Então, nós somos iguais irmãos, com a mesma missão, uns têm um carisma maior, nós chamamos de padre, exatamente o que é o pai, aquele que organiza, mas a função do leigo é fundamental hoje, né? Nós estamos agora na próxima Assembleia dos Bispos, o tema central é o laicado. É um documento que já está com 3 assembleias que vem sendo estudado,
com o título Sal da Terra e Luz do Mundo. O cristão leigo tem que ser. A vida está mais nas mãos dos leigos do que na mão da igreja. Quem é que mantém a ciência? Quem é que produz a sabedoria, o medicamento, a ciência? Quem é que produz a cultura? Quem é que produz as armas? Quem é que produz as mortes? Quem é que produz a sabedoria? A economia está na mão de quem? Quem é que gerencia esse mundo? São os leigos. Então, a vida ela passa muito pela mão dos leigos, né? E nós vamos ajudando os leigos a compreender, a defender e a respeitar a vida, como Jesus quis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a vida passa por isso. Não somos nós, não somos detentores somente do poder espiritual, mas o poder temporal, a economia, a justiça, a fraternidade, a governança, a democracia, a ciência, a técnica, a internet, esse mundo da comunicação, estão nas mãos dos leigos. Então, eles têm um poder muito grande. Eu sempre digo assim, se um dia um leigo apertar um botão, o mundo se acaba. A bomba que produziu mata. Então, a direção do mundo está na mão dos leigos. Então, eles são sal da terra e luz do mundo. Se as pessoas se converterem a Deus, o mundo vai mudar. E muda porque a gente é muito egoísta, procurando nossos bens, nosso egoísmo, né? Indiferença muito grande, por isso que o mundo está assim. Então é muito importante a gente formar os leigos, para que eles assumam esse papel de protagonismo e nos ajudem a compreender o caminho que Deus traça para nós. É bonito porque família, leigos, como um sacerdócio. Eu penso que isso é muito importante, não, Dom Pedro, de recuperar que cada família é uma domus ecclesiae, não? É uma pequena igreja doméstica. Penso que isso é um grande desafio da igreja, de formar igrejas domésticas, porque é muito fácil formar comunidades instituídas, mas formar, por exemplo, famílias que sejam famílias domésticas, não? Igrejas domésticas. É interessante que em Caná da Galileia, no Evangelho de Caná da Galileia, diz assim, que houve um casamento em Caná da Galileia, Nossa Senhora estava lá e Jesus foi convidado para essa festa. Os biblistas dizem que esse convidado, essa convocação, ele foi convocado. Ali nasce a eclésia, a igreja. Jesus, convocação significa o nome de igreja, eclesia, né? Jesus está na vida das pessoas, convocado para estar na vida da família, quando ela precisa. Faltou o vinho, ele fez o milagre da multiplicação dos pães. E os noivos não são citados ali, não sabe o nome dele, porque no lugar daquele noivo está eu, você, cada um de nós somos os noivos desse casamento que Deus faz com a humanidade. É a entrada de Deus na vida da pessoa. Então, Maria estava presente, mas Jesus foi convocado. Convocação significa eclesia. A igreja é a assembleia dos convocados, a assembleia dos chamados. Então, você que está acompanhando com as belíssimas palavras de Dom Pedro Brito, você é convocado para a tua missão, para cuidar dos teus filhos, para educá-los, para transformar a sociedade. Por isso, obrigado, Dom Pedro. O senhor é também poeta, porque é um compositor de canções, e vamos pedir para os nossos cantores cantarem uma canção que é composição de Dom Pedro Brito. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei, o barco larguei
Eu disse sim, ó Senhor. Eu disse sim por amor. Pronto pra ir eu estou para uma nova missão. Eu disse sim, ó Senhor. Eu disse sim por amor. Pronto pra ir eu estou para uma nova missão. Essa canção que nós cantamos é a minha história vocacional. Me pediram para fazer, fizemos um simpósio vocacional com o nome Por uma Grande Missão. E eu a fiz pensando na minha vocação. Um dia como qualquer outro dia, porque a meninada hoje está muito encantada com as redes sociais, com as imagens, e começa a fantasiar muito a sua vocação. E sai do real. Parece que é uma pessoa que foi predestinada como a Virgem Maria, né? Que nasceu já predestinada para ser a mãe de Jesus. Nós não, nós vamos aprender. Um dia como qualquer outro dia, um jovem como qualquer outro jovem, um mundo como qualquer outro mundo, um povo como qualquer outro povo. Aí eu coloco os 4 verbos vocacionais. O Senhor me criou, o Senhor me chamou, o Senhor me elegeu e o Senhor me enviou para uma grande missão. Para mim, aqui está a teologia das vocações. Que os pastores tenham o cheiro das ovelhas. É uma frase que deu muito impacto. O Senhor é um pastor que caminha. Isso que eu penso que é uma característica de Dom Pedro, este movimento. Não? Vejo que o Senhor pega um barco e vai encontrar aquelas comunidades, aquelas ovelhas que estão mais distantes geograficamente, as periferias também da arquidiocese. Dom Pedro, como é encontrar famílias e viver esse espírito de familiaridade como pastor? Nós temos a tendência, porque nós somos uma igreja sedimentada, com construção, com casas prontas, a tendência da gente é abrir as portas da igreja, tocar o sino, se existe, e as pessoas vêm para a igreja. Antigamente era assim. As pessoas tinham os caminhos livres, vinham, não encontravam nenhum obstáculo no caminho, nenhuma loja para comprar, nenhuma outra coisa, e chegava facilmente na igreja. Hoje não é assim. Hoje é a teologia da conquista. Hoje as pessoas precisam ser cativadas, reconvocadas, trazer novamente para dentro da igreja. Então, mais do que esperar as pessoas virem à igreja, a igreja tem que ir à casa das pessoas. O meu pensamento. E eu estou montando... Todos nós temos a graça do sacramento. Quando a gente recebe o sacramento, a gente recebe uma graça. Depois, você, com essa graça, você vai trabalhando o seu perfil vocacional, o missionário da graça, né? E o meu perfil é exatamente esse, que é o que você citou do Papa Francisco, que é a gente tem que ir aonde o povo está. Não só esperar. Às vezes, alguns vêm, outros não vêm. Você tem que convocar ir lá onde elas estão, animá-las para elas virem, ficarem lá também, para poder formar a eclesia lá. Então, o meu itinerário vocacional, missionário, tem esse aspecto, né? Esse cheiro das ovelhas, exatamente isso, né? A unção que eu recebi não é para mim, a missão não é para mim. Fundamentalmente, a missão que eu recebo é para o outro, para dar o outro. E, às vezes, eu dou só para o grupinho, nós chamamos assim, pescar no próprio aquário. Cuidar daqueles que já estão cuidados, já estão ao redor de nós. E isso, nós ocupamos muito o nosso tempo. Eu escrevi uma carta pastoral chamada Sobraram 12 cestos. Lembrando a multiplicação dos pães no final, disseram que sobraram 12 cestos foram recolhidos. Nessa carta eu insisto nesse ponto, né? Quais são os cestos que estão sobrando por aí, né? Que foram relegados, que foram esquecidos, que foram colocados ali, porque a atração, a vida urbana, ela é muito atrativa, né? A gente fica muito entretido nas coisas assim do dia a dia. Então, ir ao encontro das pessoas foi o que Jesus fez. Se nós olharmos, Jesus foi um itinerante, um peregrino, aquele que ia. As pessoas vinham a ele, mas vinha onde ele estava na missão, no Monte Tabor, no Monte da Bem-aventurança, em outro lugar, as pessoas afluíam a ele, mas é porque ele provocava, é uma atitude segunda. A provocação primeira era dele, ele é que ia na casa das pessoas e encantava as pessoas, de forma que eu entendo esse cheiro de ovelha nesse sentido, de nós
bebermos, comermos, vivermos, não ter uma distinção, não ser uma casta diferente, separada, né? Protegida, só porque tem um ministério. Mas nosso ministério não é para nós, é para dar para as pessoas. Dom Pedro, podemos dizer que cheiro de ovelhas, cheiro de família, cheiro de casa, cheiro de pessoas vida. normais. Eu gosto assim, cheiro de vida, né? Quer dizer, viver a vida, saborear a vida, gostar da vida, não fazer uma cisão, um divórcio, tudo é separado, tudo é puro, tudo é certo, tudo é errado, tudo é de Deus, né? A gente purifica as coisas, aquilo que não está bem a gente abençoa, a gente protege, a gente orienta. Então, é o cheiro da vida das pessoas, a entrada na intimidade delas, estão certas, estão erradas, estão santas, são pecadoras, quanto mais pecador, melhor. Eu sempre digo assim, o melhor lugar para um pecador estar é num banco de uma igreja, não para justificar, mas para se converter. Vamos buscar o pecador, o que está mais afastado. Então, é o cheiro da vida, você pegar o faro da vida. Onde é que a vida está mais desprotegida? Onde é que a vida está mais ameaçada? Onde é que a vida está mais danificada? Você vai lá e recupera essa vida. Então, Dom Pedro, que fez e fará, espero ainda, tantas inspirações de cantos de família, de cantos de humanidade, de encarnação. Podemos chamar Dom Pedro da utopia, Dom Pedro poeta ou Dom Pedro homem de fé e de esperança? Tem uma canção sobre a Sagrada Família, a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, modelo perfeito de doação, ajude as famílias em sua missão. Eu diria assim, são as três coisas: fé, esperança e utopia, como você disse. Acho que não dá para viver sem ter uma utopia. Utopia significa dizer, ainda não chegou, mas vai chegar, é a esperança. Ainda não chegou. Topo significa lugar, topografia, né, dizer, o local. Ut significa dizer, ainda não chegou aquele dia, mas vai chegar. Irá chegar um novo dia. Então, nós temos que viver essa experiência. E essa experiência, a utopia, ela não é um sonho vazio, um pulo no escuro, né, como muitos pensam, né, a fatalidade, o acaso. Nós temos que ter uma esperança, né? O mundo vai ser dignificado, né? O bem vai chegar, o pão vai chegar, a comida, as pessoas vão se converter, ou mais tarde ou mais cedo, vai acontecer isso. Então, eu penso que essas três coisas é um banquinho que eu sempre assento. Lá na minha casa tinha um banquinho de madeira, onde a gente sentava, aquele banquinho de 3 pezinhos. Então, eu queria terminar essa imagem com esse banquinho, sentado em cima desse banquinho. Quais são os 3 pezinhos que você falou? Utopia, esperança e fé. É o banquinho que toda família devia sentar e dizer assim, eu quero viver essa experiência da utopia, da esperança e da fé. Obrigado, Dom Pedro. Estamos chegando ao final do nosso programa. Pedimos ao Marcos Allan que traga pedidos de orações de pessoas que acreditam que também com a fé, mas com o poder das orações de nós que vivemos aqui em Nazaré, podemos ajudá-los. Então, quem nos escreve, Marcos Allan? O primeiro pedido hoje é da Maria Amália Mármora. Paz e bem. Gostaria de pedir orações para minha família, por saúde física e espiritual, pela conversão e santificação de todos. Obrigado por esse edificante programa. Procuro assisti-lo sempre que posso. Peço orações pela minha família, peço saúde física e espiritual, conversão e santificação de todos. Obrigada, Sagrada Família de Nazaré. Tá bom, Marcos Allan. Queremos agradecer Dom Pedro. Gostaria de deixar para o senhor, Dom Pedro, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que é a Nossa Senhora que está grávida, caminhando para servir Isabel. Essa imagem de caminho que o senhor, como um bispo que caminha. E gostaria também de agradecer ao Marcos Allan, que hoje é o último dia que ele canta no nosso programa, depois de 1 ano de serviço aqui na Basílica da Anunciação. Ele está voltando para Goiás. Agradecemos tanto todos da Diocese de Uruaçu, aqueles que te enviaram. Você continue, Marcos Allan, a tua missão e que Nossa Senhora do Caminho também te possa sempre acompanhar nas tuas decisões. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer por essa grande graça que Nossa Senhora me concedeu de passar esse tempo aqui na Escola de Nazaré e poder aprender
todas as graças que Jesus aqui com a sua humanidade também aprendeu. Obrigado, obrigado, Dom Pedro. Eu gostaria que o senhor nos desse a bênção e já lembrando de todas as famílias que pediram orações, as pessoas que estão também seguindo o nosso programa, famílias, sacerdotes e até bispos que são tão amigos de Nazaré e que acompanham este programa. Eu agradeço também o presente. Eu não tinha Nossa Senhora de Nazaré ainda, né? Gosto muito desse título. É o título mais original, né? Mas aqui que se bebe desse título, né? Foi aqui que Maria recebeu o anúncio do anjo Gabriel, né? Por ser a mãe de Jesus, escolhida por Deus, para ser essa mediação da humanidade com a divindade, a encarnação do Verbo de Deus. Queria agradecer essa dádiva. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão amorosa e bondosa da Mãe de Jesus, Senhora de Nazaré, Deus abençoe a cada um e a cada uma que participa desse programa como membro dessa comunidade eclesial, derramando sobre cada família, cada situação humana, a bênção, a misericórdia do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Pedro. Esperamos todos na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, que é a Escola de Nazaré chegando na tua casa.